As pessoas que chegaram onde estão, começaram de onde estavam. Eu tenho um convite muito intencional para você que nos acompanha. Porque o episódio de hoje, ele é muito intencional. E ninguém segura, uma empreendedora segura. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Um prazer imenso conhecer você pessoalmente. Muito obrigada. Que honra estar aqui nesse papo de progresso. Já gostaria de agradecer a você, espectadora, espectador que tem nos acompanhado, tem enviado informações, porque para nós, o podcast é um testamento de ideias. E já vamos do nosso jeito, fiquei sabendo que você é da Zona Leste, já gostei, essa troca intencional, gostosa. Me conta um pouquinho sobre a sua trajetória, me conta um pouquinho sobre o seu nome, esse nome tão especial, tão diferenciado, que já me emocionou, o olho encheu de lágrimas, você percebeu? Olha, o meu nome já começa com algo diferente. Eu sempre disse para minha mãe, não é possível que eu nasci só para casar, ter filhos e morrer. Não, o nome já começa, eu sempre falei para minha mãe, com uns 9 anos eu já dizia para ela, mãe, eu vou mudar essa geração, eu nasci para isso. Então eu já começo nesse sentido de sonhar muito alto, de querer as coisas. Então eu sempre fui muito de aprender a viver a palavra. Então eu lia muito a palavra já, desde pequenininha. Então, eu lia, por exemplo, Eclesiastes 13:1, que diz assim como tu não sabe os caminhos dos ventos e nem como que se forma os ossos no ventre da que está grávida, assim você não sabe o caminho de Deus que faz todas as coisas. Esse versículo, ele sempre esteve dentro de mim, porque é ele que faz tudo, né? Então, eu só crer. É isso. Isso também, mas conta um pouquinho mais. Como que foi essa investigação do entendimento do seu nome, o entendimento de você chegar aonde você chegou? É algo muito curioso, né? Então, eu sempre tive muitos sonhos. Então, desde pequena, eu sempre dizia, eu vou ser apresentadora, eu vou viajar ao mundo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eu sempre tive esse desejo de querer mudar as coisas. Então, eu nunca fui conformada com o que eu estava vivendo. Eu não sou conformada com o jeito, com as frustrações. Então, eu quero me movimentar. Então, eu quero mudar o meu mundo e mudar o mundo das pessoas que estão ao redor. Então, eu sempre fui assim. Então, a popularidade hoje que eu tenho dentro das mídias sociais não é uma coisa que aconteceu nas mídias sociais. Eu sempre fui muito popular. O nome me ajudou muito. Hoje eu agradeço a Deus pelo nome, mas quando eu era criança, na escola, eu sofria muito, né? Então, eu era diferente, então nada eu podia fazer de errado, porque todo mundo sabia quem era Ruama. Então, eu tinha um apelido, Mama. Mama? Mama, esse era o meu apelido. Então, Mama, e as pessoas queriam simplificar, porque era muito difícil falar. Então, por muito tempo, me chamaram de Mama. Depois, eu fui crescendo e amando meu nome. E vendo que eu tinha força de influenciar as pessoas. Porque tudo que eu colocava, as pessoas queriam. Era sempre voltado para um estilo, para moda. As pessoas queriam ser eu. Na escola, eu influenciava todo mundo. Então, eu tinha a mais conhecida do bairro, a mais conhecida. Também tem os seus problemas, né? Porque quando você é muito conhecida, você também sofre também com aquela popularidade, né? Mas eu sempre fui cristã, nasci na igreja, né? Então sempre tive acesso a microfone, acesso a ter oportunidade. Então, música, eu estudei música muito nova, com 8 aninhos. Eu já tocava teclado, piano, tinha alguns acessos à música também. Então, a música ajudou muito também o meu desenvolvimento como pessoa. Então, eu tinha essa vocação de fazer alguma coisa diferente. E sempre tinha o cunho de mudar a minha história. Então, com 13 anos, eu fui obrigada a entrar para o comércio, na verdade, o mundo empresarial. Porque os meus pais tiveram problemas financeiros na época, eu tinha que ajudar minha mãe, eu tinha que ajudá-los. Então, eu não aguentava ver aquela situação e eu ficar parada. Então, eu comecei a pedir, eu posso trabalhar aqui, posso trabalhar aqui. E com 13 anos, eu entrei no escritório de advocacia. 13 anos? 13 anos. E era um escritório criminal, que eu acho que, para mim, hoje, entendo o que isso representava. Se na época eu soubesse, porque eu era tão inocente, não teria ido. Mas no escritório criminal, eu fiquei lá do 13 até os 18 anos. Então, eu aprendi muito sobre o crime. Muito sobre como as pessoas se comportam. Como que é. Então, eu ia para delegacia, eu ia para fórum. Com 16 anos, eu já rodava São Paulo inteiro, indo em todos os fóruns. Então, eu falava com o promotor, eu falava com o juiz, protocolava, fazia tudo. Então, eu aprendi, eu li Código Penal, Código Civil, eu tinha um mini estágio. Eu só não tinha a formação. Então, o advogado, que foi um pai para mim na época, me treinou. Postura, comportamento, como falar, como não. Então, foi uma escola. O direito é uma escola.
uma arte, né? Então, é a arte de comunicação muito forte, a arte de você entender o ser humano. Então, mas, como era criminal, então eu tive muito acesso a coisas que aconteciam. Então, foi abrindo a minha visão do mundo. Então, eu via que o mundo não era fácil, que as coisas eram muito difíceis, que as pessoas eram mentirosas, elas eram traiçoeiras. Então, eu já vi muito cedo isso. Eu não entendia por quê. Então, naquele tempo, foi um período muito difícil para mim, porque o doutor Nascimento, na época, hoje ele é falecido, ele era ateu. E eu era a pessoa que mais evangelizava ele. Era ateu, ateu, ateu. Porque os advogados, eles se escoram na lei, né? Então, é muito o porquê. Por que disso, por que daquilo? E eu, na minha simplicidade, uma garota, falando de Jesus. Eu falava de alguma coisa, usava meu nome. Né? Meu nome sempre foi uma porta de entrada. Sempre foi uma porta de entrada. Porque eu queria saber de onde é que saiu o meu nome. Então, eu ia estudar, ia ler. Então, eu lia. E aí, ele teve um problema de AVC. E aí, onde ele pedia, ele conta uma história, canta uma música pra mim, faz não sei o quê. E eu fazia assinaturas dele, porque ele não mexia mais o braço. Então, a gente fazia assinaturas. E eu fazia muito bem a assinatura dele. Então, eu protocolava tudo por muitos anos. Até que eu saí de lá. E ele não tinha se convertido nem nada. E um dia eu sonhei com ele, que ele tinha morrido. Eu falei, meu Deus, o doutor Nascimento morreu. Naquela semana, ele manda uma notícia. Fala, avisa lá a Rua. Ele me chama de Rua. Fala pra Rua que eu tô indo pra igreja. Que eu me converti. E aí, eu não acredito. Então, algum efeito fez na vida dele, né? Nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Eu costumo brincar que verdade. a Bíblia ela tem 66 livros mais um, que nada supera o que nós fazemos no silêncio. É verdade. Acho que mais cedo ou mais tarde você será reconhecida ou reconhecido pelo que faz sozinho, sem ninguém ver. É verdade. E trazendo isso para você, que você citou Eclesiastes, eu gosto muito. Eclesiastes 3, o tempo determinado para tudo. Qual foi um momento, um tempo que te desafiou muito, que você quase desistiu, que essa empreendedora segura se sentiu insegura? Foi quando eu estava, justamente, já tinha vivido muito, até os meus 27 anos eu tinha uma oportunidade. Eu continuava trabalhando loucamente, como eu vinha, ou eu dava uma oportunidade para mim quando eu fui para o Canadá, que eu abri mão de tudo. E eu fiquei 1 ano no Canadá. Aí eu fui para realmente estudar. Eu estava me aprimorando e eu precisava viver esse momento. Então, foi uma fase de mudança. Então, eu tive muitas mudanças. E quando eu estava dentro dessa mudança, quando eu retorno, eu tive que pensar assim, ou eu retorno para o mercado de trabalho novamente, ou eu vou empreender. Esse foi o maior desafio, empreender de verdade. E aí, com toda a construção que eu tive de base profissional, eu entendia o porquê que eu tinha passado por todas as fases. E aí, eu consegui entender o que é ser uma empreendedora segura. Segura não quer dizer que não vai falhar. Com as falhas, errando, e aí você vai aprendendo e tendo segurança. Mas a gente só consegue ser segura quando a gente tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, não tem como ter segurança. Primeiro, porque se você não souber o caminho, você fica perdido, igual o cego, né? E se você não tiver conhecimento de alguém que possa te ajudar, se você quiser ter uma direção e quiser ter velocidade, é só com a ajuda de alguém, né? Então, uma empreendedora, para ela ser segura, ela tem esses 2 caminhos. Ou ela precisa de conhecimento sozinha, ou de ajuda de alguém, né? Então, acho que o que me definiu hoje, e quando você me fez essa pergunta, me trouxe exatamente essa fase, que são as mudanças. Ninguém gosta de mudança. Como que você quer mudar de uma coisa certa para algo incerto? Nós não queremos. Mas eu sou a pessoa que mais ama esses desafios, porque eu preciso passar do lado da ponte. Existem pontes que você precisa ir lá do outro lado para ver o que tem. E aí Deus vai destruir as pontes. Aí você passou do outro lado já. Mas se você não passar, você nunca vai saber, vai ficar do outro lado da ponte. Então, a gente tem que passar as pontes, ele destrói as pontes e aí você está lá do outro lado. E o que seria uma empreendedora segura 2023 turbo? Seria realmente estar buscando conhecimento. Porque sem conhecimento não tem segurança. Na fala, no comportamento. Nem fazer um vídeo, por exemplo. De fazer o seu dinheiro prosperar onde você vai. Você tem que buscar conhecimento. Nada do que eu não faço brincando. Eu sei o que eu estou fazendo. De verdade. Tem que pesquisar, estudar, saber o que você está fazendo. Aí você fica segura. Você comentou sobre música.
Eu sou de uma época do Diante do Trono, Oficina G3. E eu desfilei 16 carnavais. Nossa. Tenho muitos amigos no samba. Eu tava um dia no Império de Casa Verde e tava conversando com Deus. Falando, pô, Deus, a minha família, minha mãe, as mulheres da família Ferraz, intercessoras, mulheres virtuosas, elas oram por mim e eu tô aqui, eu tô me sentindo bem. Eu tô feliz em estar aqui. E eu perguntei pra ele, falei, poxa, por que você me permite ainda estar aqui? E ele me disse, no íntimo do meu coração, porque você precisa viver algumas experiências para conseguir conversar com várias pessoas. E o intérprete do Império de Casa Verde, uma escola que eu desfilei mais de 7 anos, ele tinha uma largada do samba. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquilo preencheu muito o meu coração. Alguma vez você já brigou com Deus? Alguma vez você já olhou para Deus e falou, vem aqui, vamos trocar uma ideia de pertinho? Ontem mesmo. Ontem. Então é recente esse relacionamento. Super. Eu falo que eu sou a pessoa mais sincera com Deus. Eu já disse pra Deus que eu não amava Deus. E eu sou muito sincera, porque de Deus a gente não consegue esconder nada. Então nada melhor do que trocar uma ideia com ele. Então eu sou a pessoa que mais troca ideia com Deus. Eu não tô feliz, eu não tô satisfeita. Porque eu sempre falo, tem que haver uma diferença para quem te serve e quem não te serve. Já começa por aí. Então, ontem mesmo foi um dia de rebeldia da minha parte. De dizer, eu não tô satisfeita. Tava muito brava ontem. Mas é o meu relacionamento com Deus, de transparência. Por que ele me fez assim? Eu não escondo nada, nem de ninguém. Porque a luz, ela é assim. Quem fica muito no seu oculto, no seu... Isso é mal, né? Eu acho que tem que ser claro. E com Deus, a gente tem que ter essa clareza. Mas eu realmente falo para Deus. Com toda a minha sinceridade, eu sou muito grata por tudo que ele tem me feito. Não tenho ingratidão. Mas a gente tem que realmente entrar num campo de... Como Romanos 4,17, que você vai chamar a existência daquilo que não existe, você precisa ter indignação. E a indignação vem quando tem braveza. Quando tem... O seu mundo, como eu disse, eu não gosto do mundo acomodado. Se eu tô vendo que eu não tô gostando, eu preciso me movimentar. Então vem a indignação, eu fico indignada com Deus. Indignada com a situação, indignada com as coisas. E aí eu sei que dali eu consigo ir pro outro lado. Senão eu fico parada, a gente acomoda. Então eu sou constantemente uma pessoa... Aí eu vou, busco a Deus, falo com Deus. Aí eu volto bem, eu já tô bem. Tô ótima. Mas tem que ter indignação. Tem que ter, Senhor, eu não aceito assim, eu preciso que o Senhor faça. E para viver Romanos 4,17, que é chamar a existência daquilo que não existe, é quando você tem fé e fala, eu tô indignada, eu tô cansada, eu quero chamar a existência agora. Tem que viver essa palavra. Que é realmente você falar para Deus, eu não tô satisfeito. Eu aprendi isso com 14 anos, com um pastor americano, que ele disse que estava sentado assim numa mesa e um filhinho dele, super famoso, até esqueci o nome dele, ele... Estava passando uma dificuldade muito grande, todo mundo chegou na mesa para comer arroz, feijão e ovo. E aí era para agradecer. E o menininho era a vez dele de orar, e ele fez tudo ao contrário, ele não agradeceu. Ele simplesmente começou a reclamar do ovo, do arroz. E aí terminou a oração e falou assim, o pai dele falou, filho, você tem que ser mais grato. Ele falou assim, não, pai, não é que eu não tenho gratidão, é porque eu não aguento mais comer arroz, feijão e ovo, eu preciso falar para Deus. E às vezes a gente tem que falar para Deus. Ele é nosso pai. Ele é o nosso pai. Se você sabe do amor de Deus, a gente tem que ser sincero o suficiente e dizer, eu não estou satisfeito com isso, eu preciso que o Senhor faça algo. Faça algo por mim. Então eu creio que eu vou chamar a existência e o Senhor vai fazer. Você foi para um lugar frio, passou um tempo lá no Canadá. Você gosta do frio? Eu gosto do frio, gosto do calor. Lá tem todas as estações. Eu quis ver todas as estações. Teve friozão, teve primavera... Teve outono, outono com muita... Ai, uma beleza, é lindo, é romântico. O inverno é lindo. Que lugar que você ficou lá? Eu fiquei em Vancouver. Depois eu fiquei em Toronto um tempo. Eu não fui na parte francesa, mas um dia eu vou. Um dia eu vou na parte francesa. Encontrou o Drake por lá? Eu encontrei o Justin Bieber. Fui no show do Justin Bieber. E eu fui vários shows de várias pessoas que aqui, imagina, a gente não tem acesso, né? Lá é super legal. Muito legal mesmo, eu gosto de lá. Teve algum momento que você se sentiu sozinha, desamparada, assim, e agora o que eu faço? Sim, no comecinho, tava tudo muito legal. Não, no começo, quando eu cheguei, eu parecia uma menina do interior chegando na cidade grande. Choque cultural. Chorei pra caramba, queria ir embora. Não entendia nada do inglês, porque você acha que você entende. Não entende nada. E aí, foi muito choque. Mas permaneci. No final... Eu tive um problema muito sério emocional, porque começou o frio, e lá, assim, dá umas 3 horas da tarde,
começa a escurecer mesmo, fica preto. Então, o sol é menos. No verão é mais, quando dá umas 23 horas ainda tá sol, né? Então, o sol é mais extenso. E no frio ele fica menos tempo, né? Então, a tristeza vem muita tristeza. E aí eu comecei a ter vários problemas, eu tive que antecipar e vir embora. Porque eu não estava aguentando, chorava, sentia falta. Aí era Natal, Ano Novo, você ficar sem sua família é muito ruim, né? Aí eu voltei. Então, assim, eu queria muito morar no Canadá. Queria muito ter ido para lá. Mas Deus sabe todas as coisas. Tudo dava errado para mim. Mas hoje eu falo, eu não tenho desejo de morar em nenhum lugar do mundo. Eu amo minha São Paulo. Eu amo aqui. Eu amo demais aqui. Eu peguei um amor. Eu amo o Brasil, São Paulo também. Essa pluralidade gigante, né? Eu amo. É um negócio que eu tenho, assim, um amor pela minha cidade. Antes eu não via São Paulo como eu vejo hoje, ou como eu vejo o Brasil. Hoje eu amo. Hoje eu sei que eu posso realmente, com os meus conteúdos, mudar essa geração. Literalmente. Mudar. Esse seria o seu propósito? Esse é o meu propósito. Tocar as vidas, não importa o quê. Eu sei que tudo tem seu tempo. Como você disse, né? Tudo tem seu tempo. Tempo de plantar, de colher, de regar. Talvez é um tempo, e aí vem outros tempos, e esses novos tempos é um tempo diferente hoje. Hoje eu tenho outra percepção. Eu cresci, né? Quando você tem 17 anos, você pensa de um jeito. Quando você tem 20, você acha que você vai conquistar o mundo e não vai. Depois com 30, depois com quase 40, você pensa diferente também. O que eu amo de estudar neurociências, para nós que somos mentores, empreendedores, que estamos no jogo jogado da vida, eu aprendi um termo chamado viés da confirmação. Que às vezes a gente quebra a cara. E o que é mais maluco, que isso está em Provérbios. Não te estribes no seu próprio entendimento. Não acha que você sabe tudo que vai dar ruim. É verdade. Já foi teimosa, já quebrou a cara. Muitas já deu vezes. ruim. Já muito ruim. Uma delas é acreditar e se frustrar muito no que você quer muito, porque às vezes eu sou um pouco teimosa. Eu quero, vou até... Fala Deus, o Ed gritou olhando pra mim, porque olha, ele é Lorena... Tenho essas questões. Uma das frustrações é de não ter feito mais para minha marca. Eu construí muito em marcas de outras pessoas e para minha marca em si, não. Então, eu tenho essa frustração. Mas ainda dá tempo, ainda tenho muito ainda que caminhar e trilhar. Essa é uma grande frustração para mim. Conta um pouco mais sobre a sua marca, sobre como a gente pode ressignificar essa frustração em uma história de progresso. Como seria? Olha, eu acho que a frustração maior não é nem porque não tem uma marca. A Rua Mamelo é uma marca muito bem fixada, muito bem indexada. Hoje, quem é Rua Mamelo, eu sei que a força dela tem. Eu tinha muito medo de ser só Brás e Rua Mamelo quem é, né? Então, eu tinha esse receio. Eu sabia dessa construção de marca. E eu tinha oportunidades na mão e tinha tempos nas mãos. Imagina, oportunidade e tempo. Eu sei que o tempo nunca mais volta e essa oportunidade também não. E o que eu fiz? Eu construí alguns castelos em cima de algumas coisas que não eram minhas. Entende? Por exemplo, eu construí uma grande linha de comunicação, mas não era para minha marca, era para a marca de uma outra pessoa. Eu aprendi muito. Eu cresci pra caramba. Hoje eu sei como faz pra mim. Mas eu sei também que eu poderia ter feito alinhamentos, assim, sabe? Por falta de saber do que de conhecimento. Por, às vezes, ficar muito fechada, sabe? Então, às vezes, acontece. E faz parte do meu crescimento. Eu cresci, já tô em outra direção já. Graças a Deus, eu aprendi como fazer e como não fazer. Isso vai ser fruto para ajudar outras pessoas também que precisam de um auxílio. Como fazer, né? Você conhece a história do sapato? Do sapato? Não. Eu venho de Jaú, interior de São Paulo, e tinha um fabricante, tinha 2 filhos. Aí resolveu enviar os 2 filhos para Vancouver. Filho, vai para lá, vamos vender sapato. Esses 2 filhos chegaram, ficaram 3 meses lá. E esse pai não falava com os filhos. E aí ele resolveu olhar para a esposa e falar, vou ligar para esses meninos. Isso, liga. Para um ele ligou e perguntou, como tá aí? Pai, tô voltando. Como assim você tá voltando? Aqui ninguém usa sapato. Tá bom, meu filho, volta. Passou um tempo, a esposa chegou pro pai e falou, e o outro menino, você não falou? Nossa, é verdade, ligou pro outro filho, ele todo irradiante, feliz, igual você, uma pessoa otimista, entusiasta da vida, que entende que todas as coisas cooperam. Falou, meu filho, como que você tá? Pai, você não sabe, a esposa, as crianças, tá todo mundo vindo pra cá, já transferimos as escolas, por quê?
pai, aqui ninguém usa sapato. Então eu acredito que o otimista ele enxerga a oportunidade na crise. E o pessimista enxerga a crise na oportunidade. Exato. Você que é uma pessoa otimista, que tem livro, que tem toda uma trajetória robusta, como que foi construir essa narrativa de progresso, 55 milhões de visualizações no YouTube, e qual o momento que você sentiu, que você olhou e falou, isso aqui é dedo de Deus. Isso aqui é algo maior para eu potencializar outras mulheres, outras empresas. E além de tudo, ter um Media Kit, gente, pensa numa rede de apoio fera, viu? Olha, é uma pergunta muito interessante. Acho que desde o começo, dentro da internet, eu sabia que tinha algo diferente. Porque não era normal uma pessoa dentro dessas mídias sociais, hoje, como o YouTube, uma plataforma que na época havia muitas influencers que falavam sobre maquiagem ou sobre marcas que a gente não tinha acesso. Então, quando eu comecei a entrar dentro desse universo, eu fiz uma pesquisa. Eu, formada em engenharia ambiental, então sabia muito bem como pesquisar. Você é formada em engenharia ambiental? Sim. Uau! Então, do direito, então eu tive muitas transições. Aí eu fui para a área ambiental, fiquei anos na indústria química, na área de influentes. Então, estação de tratamento de água, tudo que era de química, eu amo. Então, eu fiquei muitos anos com isso. E eu entrar para a internet não era minha praia. Eu gostava da moda. Minha mãe dizia, não vá trabalhar com moda, porque moda não dá dinheiro. E eu dizia, tá bom, mãe, faça o que dá dinheiro, filha, para depois você fazer o que... Não é isso que a mãe fala? Minha mãe falava. Faça o que te dá dinheiro. Então, eu fui estudar o que estava na moda. O que é que era? Estava na moda. Era mundo ambiental. Vamos cuidar do ambiente. Era o futuro. Então, com 17 anos, eu entrei para engenharia ambiental. E aí, eu fui estudar, amei. E não é mexer com bichinhos, nada disso. É trabalhar com efluentes, é poluição. É tudo da área de indústria. Então, indústria é o controle da poluição, do meio ambiente. Então, artigos 19, efluentes, tudo isso eu me especializei muito forte. Então, abri e fechei empresa. Eu administrei uma empresa gigantesca da área química, muito forte na época, que eu cresci muito. Com 18 anos eu entrei lá e fiquei até os meus 27 anos. Mas eu aprendi todas as áreas. Financeiro, logística, tudo. Eu amo aprender. Eu tô vendo esses livros aqui, eu já tô querendo... Que livros que são esses que eu quero ler? Porque é maravilhoso. Você aprende e o seu conhecimento... Ninguém rouba, pode levar teu carro, suas coisas, mas o conhecimento ninguém te rouba, né? Uma das coisas que eu falo bastante para modelos, para jovens que estão em startups, que nós trabalhamos com um público qualificado. O meu são jovens de 16 a 80 anos, que tem esse espírito de querer mudar, de querer fazer. Um repertório cognitivo não é miojo, não é criado em 3 minutos. Claro. Sua comunicação é extraordinária. Que gostoso esse papo, que troca. Obrigada. O que você sente que foi um diferencial para vencer o medo de falhar? Porque as pessoas, elas não falam com medo. Eu não sei falar. Elas têm medo de falhar. A vulnerabilidade, eu aprendi a ser vulnerável. Uau. Ninguém quer ser vulnerável. Porque a vulnerabilidade te faz sentir menos que os outros. E, na verdade, não é isso. A vulnerabilidade te liberta de coisas que te fazem não prosperar. Então, ser vulnerável... me ajudou, eu sempre fui muito vulnerável. Por exemplo, se eu não sabia, eu dizia, eu não sei fazer. Mas, porque eu aprendi que eu não posso dizer, mas a vulnerabilidade me abria portas. Eu tinha acessos. Quando eu dizia que eu não sabia, era aí que a pessoa que gostava de ensinar, me ensinava. E eu não precisava fazer um curso. Então, eu aprendia. Então, a vulnerabilidade me ensinou que as falhas fazem parte do meu crescimento. Até quando eu perco algumas coisas. Eu fico brava. Como eu estava ontem, irritada. Mas eu falo, eu sei que no final tudo vai dar certo. Eu sei que uma hora isso aqui vai dar certo. Então, as minhas fraquezas ou falhas, eu não tenho problema nenhum em dizê-las. Nenhum. Erros, medos, nada. Porque eu aprendi que a vulnerabilidade me ajuda. O outro fica com dó de mim, o outro... ele vai me socorrer, é a outra que vem me ajudar. Mas precisa de muita humildade... que até em Provérbios fala que a humildade antecede a honra, para levantar a mão e falar, eu não sei, me ajuda.
Aconteceu recentemente com uma pessoa especial fazendo as minhas artes diferenciadas. Falei, pô, eu preciso progredir. Eu preciso, se eu quero estar... Aliás, deixar um abraço especial para Grito 33, uma produtora que pega o seu propósito e tangibiliza em projetos. Temos uma rede de apoio maravilhosa. Aliás, nessa questão de levantar a mão e pedir ajuda, me conta um pouco sobre a sua rede de apoio. Que time, hein? Olha, se eu te contar que muitas coisas é Deus quem faz por nós, né? Deus dá a direção para todo mundo que tá. O meu time hoje, ele é bem enxuto, não é um time grande, não. Com essa estrutura gigantesca que você tem, um time enxuto. Super. Conta um pouco, que isso aí é dica de MBA aqui, viu, gente? Já deixou de ser podcast. Eu sempre trabalhei numa indústria química. E na indústria química eu aprendi como é que a gente fazia com equipes enxutas, porque as verbas eram poucas, para ter grandiosidade. Então, eu fui aprendendo como é que fazia isso. Então, não precisa ter uma estrutura gigantesca para fazer acontecer. Ainda mais na internet, né? Eu acho que você tem que saber os pontos e entender como que eu vou transmitir isso de uma forma, mas sem precisar ter tantas pessoas para fazer. Por quê? Porque isso te amarra um pouco, porque às vezes você não tem grana para fazer tudo que você gostaria. Então, você pode usar caminhos e conhecimento, por isso que a conexão com pessoas. É muito importante dizer, eu não sei fazer, como é que faz? Como é que faz isso? Então, por exemplo, a minha estrutura hoje resume-se em um time que eu tenho por detrás, vamos dizer assim, eu tenho a tecnologia a meu favor, uso bastante tecnologia, e braços são poucos, não são muitos. Vamos dizer que eu tenho 2 braços. Eu sou uns 5 braços, 6 braços. Eu sou muitos braços. Quem te ajuda a enxergar o óbvio? Quem te ajuda a enxergar o detalhe? Porque eu acredito que só enxerga o óbvio quem tem um olhar treinado. São pessoas que te completam. Quem são as pessoas, às vezes, familiares, que estão na sua rede de apoio, que falam, você está indo por esse caminho, você pode errar. Porque eu tomo uns puxão de orelha, viu? Eu preciso. Essa humildade eu preciso. Ainda mais nessa questão de empreender, de palestra, de podcast. Eu escolho as pessoas que estão do meu lado. Eu não me relaciono com qualquer pessoa, porque eu já tive bastante experiência com outros mentores que eu tive na vida. Então, eu sei quando é um bom mentor, quando o cara é um cara que eu posso confiar. Então, eu seleciono a dedos. E essas pessoas, eu quero elas perto. Então, é um empresário, é uma amiga, assim, assado. Então, o marido, o povo que trabalha comigo, a leitura da palavra, a própria igreja te orienta também muito. Acho que é Deus, em primeiro lugar, né? Que ele também te dá muita direção. Como que você faz? É algo que é só Deus que tem de caminho pra gente. Então, eu sempre peço, Deus, me dá a clareza. O que eu tenho que fazer? Ilumina meus caminhos. Põe pessoas no meu caminho. O que eu tenho que fazer? E eu sou muito executora. Meu perfil comportamental é de executora e comunicadora. É mais executora do que comunicadora. Mas se eu não fosse executora, eu não faria muitas coisas. Porque eu vou fazendo. Eu vou fazendo. Sem muito querer estar na perfeição, né? Se você quiser a perfeição, você não faz. Tem que fazer, melhorar, fazer e melhorar, fazer e melhorar, né? Aí vai ficando perfeito. Para mim chegar naquele Media Kit, fui eu que fiz. Uau. Eu que fiz. Então, eu fiz aquilo porque eu venho fazendo, venho acompanhando, venho estudando. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Eu sozinha que fiz. Criação minha, não vim em lugar nenhum. Por quê? Eu vou vendo a dificuldade. Então, eu sempre vou Por exemplo, eu vejo a dificuldade que um empresário tem para contratar uma pessoa, então esse é o caminho. Então, é relacionamento, você conversando com as pessoas, você fazendo um bem de marketing ali, né? Sim. Aí você vai aprendendo um pouquinho ali, aí você vai ajustando. Como que foi para você essa estrutura de chegar aonde você chegou hoje, com essa potência? Você inspira muitas mulheres, você inspira muitas pessoas, você me inspira, é uma grande alegria te conhecer. Um grande amigo te indicou e falou, Gabriel, vai que você vai gostar aqui. E quais são os momentos que você sente que deu certo? Que você olha e você fala, nossa, aqui houve a dupla honra, aqui eu cheguei nesse ponto que tá valendo a pena, tô pagando os boletos, tô conseguindo saborear, tô conseguindo seguir o meu caminho, o meu propósito. Tô conseguindo seguir, né? Acho que no início
eu não sabia qual seria esse caminho, assim, o que ia ser. Você se joga, né? Eu sempre falo que é portas. Quem olha muito para o tamanho das portas não entra. Por exemplo, eu era do mundo empresarial, estava sendo treinada para ser executiva. Eu venho de uma empresa onde eu entrava nos bancos, a hora que eu quisesse, resolvia tudo por telefone, tinha acessos, então eu sabia o que era ser muito bem tratada. E quando eu deixo de não querer estar nesse meio corporativo, porque é muito status, né? Diretora, executiva, não sei o que, né? Você tem que tirar esses títulos. E ninguém quer tirar título. Ninguém. Em nenhuma área. As pessoas gostam dos títulos. Porque eu sou fulana. Eu não gosto de título. Eu não preciso do título. Eu só preciso fazer. Né? Então, quando eu saio do mundo corporativo, vou para o Canadá, meu Deus, um país de primeiro mundo. Chego no Brasil, a primeira coisa que eu fiz, meu Deus, como a gente é pobre. Meu Deus do céu, nós é muito pobre. Olha o nosso país. Eu olhei para esse nosso país e eu pensei assim, caraca, ou eu corro daqui, ou eu vou mudar esse país. Eu tenho 2 escolhas. Então, eu queria ir embora. Eu não ia mudar, falei, não conheço ninguém, não vou... Só que Deus, ele vai te levando, né? Você vai... Na verdade, não é porque você quer viver. É o que a vida te faz você viver. Imagina, eu não tinha ideia que eu ia viver isso que eu estou vivendo hoje. Da internet. Hoje eu vivo 100% da internet. Hoje eu consigo criar projetos dessa minha história que eu construí. Mas tudo que eu faço hoje é porque Deus me levou. Não tem outra explicação. Eu não saberia que ia ser isso. Né? Então, por exemplo, saio do Canadá, vou para a minha vida normal, na Zona Leste, né? Tava Itaquera. Meu Deus, é uma simplicidade lá. É simplicidade. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu tava no Canadá. Tava em Vancouver. Tava na Burrard, vendo um monte de coisas legais, super antenada com tudo que estava acontecendo no mundo lá acontece. Aí você vem para sua realidade. Como eu disse, eu nunca gostei do conformismo, mas as portas, elas me definiram. Porque eu tinha chegado no Brasil e eu tinha a opção de ou ir para um mundo corporativo, voltar para o CLT, ou ir para o empreendedorismo. Eu fui para minha loja, que a gente comprou uma loja, super simples. Fui para o Brás, começar a comprar, mas eu fui comprar aleatório. Não imaginava gravar Brás, óbvio que não. Imagina, não era isso, era ganhar dinheiro. Só que eu fiquei grávida, né, logo em seguida, e aí depois de 3 anos eu fiquei grávida, tinha dado muito certo com a minha loja, aprendi muito sobre a estrutura de uma loja, o que eu errei pra caramba, muito. Como comprar, como não comprar, que horas comprar. Como que eu tinha que comprar? Essa coisa da sacoleira ir pro Brasil e comprar quantidade toda semana, isso veio de mim, porque eu fazia isso na minha loja. Você já fazia isso? Eu já fazia. Que ano que era mais ou menos isso? 2010. 2010? 2011. Uau! 2011. Porque eu ia toda semana, então toda semana tinha novidade, eu não tinha dinheiro para ficar comprando coleção. As pessoas compravam coleções. Eu comprava toda semana. Então essa fala que eu venho me comunicando hoje na internet é porque eu vivi isso. Você morava em Itaquera, tinha uma loja, comprava no Brasil, isso? Isso. Sua loja ficava? A minha loja ficava na Avenida Nordestina. Opa, conheço. Né? Conhece, Ed? Avenida Nordestina. Então, Avenida Nordestina, a minha loja ficou tão famosa que eu sofri assalto, porque... E era roupa do Brás, tá? Porque o povo achava que as minhas roupas eram caras. Era tudo de R$10, a gente vendia 59, 69, ganhava muito. Bem, tinha peça de 100 e pouco, o povo achava que era tudo de grife. Não é nada, era tudo baratinho. Mas era o jeito de apresentar, né? Mas eu fui assaltada. Aí, quando eu comecei a ser assaltada, eu falei, não. Aí eu descobri que eu estava grávida. Falei, eu vou preferir ficar em casa. Então, eu fiquei com a minha filha. Eu trabalhei ainda um ano todinho com a barrigona. Fui até o fim. Quando ela nasceu, eu vou ficar em casa. Aí, fiquei em casa 6 meses. Foi o ano mais difícil da minha vida, porque eu sempre trabalhei. E aí, eu tava lá, eu com uma bebezinha, não aguentava mais. Mas eu papariquei, meu filho, o cartel no colo, eu ficava com ela. Fiquei com ela, aproveitei. Falei, uma hora isso aqui vai passar. Né? Uma hora passa. E passou. Um amigo meu falou assim, Juan, tem um projeto pra você? É pra gente cuidar da Rua Tears, lá no Brás.
E eu preciso de você, porque ele precisava de pessoas de confiança. Ele sabia que eu tinha muita experiência em organização, administrar e tudo mais. Ele, eu preciso de você, Rô, para controlar as coisas para mim. Você não quer ir? Eu falei, nem pensar. Só que ele tocou num ponto, que era o seguinte, nós vamos mudar aquele bairro. Nós vamos ajudar as famílias, Ruama, vamos. Então ele sabia que ele é muito bom. Ele sabia como é que ele me fazia me movimentar. O propósito. Nós vamos mudar um bairro, não é só cuidar, Ruama, a gente vai mudar ali, nós vamos fazer um projeto incrível. Aquilo me despertou. Falei, bom, é na madrugada, ok. Fui. Deixava minha filhinha, na madrugada eu ia, e eu chegava em casa ainda, dormia das 6 e pouquinho até as 10, das 10 eu já acordava e ficava com ela. Então era bem puxado também. Mas a gente construiu a Rua Tears, que é uma feira hoje gigantesca, super famosa, mas na época não era, 2015 não era. Nós tínhamos que estruturar. Então a demarcação do chão fui eu que fiz. Tudo que tem lá, iluminação, como que ia ser as cores das banquinhas, tem muito dedo meu lá, como que tinha que ser. Porque a organização tinha que acontecer. E como que eu deixei aquela rua famosa? A primeira vez que eu pus o pé lá, eu já fiz o vídeo. Gravando à madrugada. Que ano foi isso? 2015. Uau! Então Isso gravei vem gradativo. eu comecei a gravar à madrugada. O vídeo já explodiu. Primeiro, porque imagina, gravando à madrugada no braço com o celular. Só com os anjos de Deus do lado, né? Não, tinha um pessoal que estava ajudando a gente. Tinha o físico e espiritual. Porque eu estava cuidando da rua, mas ninguém sabia. Hoje eu conto essa história, mas na época ninguém sabia. As pessoas ficavam assim, guarda esse celular, menina! Você vai ser assaltada. Eu ria, porque eu sabia que havia as seguranças da feira, que era a gente lá. Nossa, a gente que mandava na feira, né? Vai mexer com alguém que manda na feira? Óbvio que não. Mas o meu público não sabia. Eu tive esse cuidado de cuidar disso. Porque eu era uma influenciadora. Eu queria me igualar ao público. Eu não queria ser a mais que ele. Então, eu precisei me igualar. Para igualar, eu tinha que entrar na mesma frequência. Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Então, gravava o trem. Eu pegava trem. Não tinha problema Que hora que você pegava o trem? Aí, pegava na volta. Na vinda, eu vinha de carro. Mas na volta, eu ia de trem. Você acordava que horas? Eu acordava... Meia-noite, eu já estava de pé. Dormia cedo, tipo umas 8 até... Quando dava meia-noite, eu já estava saindo de casa para chegar 2 horas. Das 2... umas 1h30 eu já estava lá. 1h30, 1h. Quando dava umas 5 horas, eu já ia embora. Porque era na madrugada, né? Principalmente o período de organização. Eu deixei organizado ali, foi 1 ano, 2 anos de organização. Depois que organizou, aí eu já estava voando na internet. Porque aí eu linkei as coisas, né? Eu conseguia fazer as coisas ao mesmo tempo. Trabalhava e gravava. Você é mãe, esposa? Mãe, esposa. Tenho minhas atividades cristãs, né? Porque ainda tenho as atividades. Uhum. Então, e também faço toda a parte de cuidar da empresa, que é gravar, porque não é fácil. Capita, edita, sobe, faz isso aqui. Pensa no algoritmo, faz isso aqui lá, né? A gente pensa um monte de coisa. Hoje, eu tenho gestão de tempo muito fácil. Eu aprendi muito cedo com a gestão de tempo dentro dessas empresas, como que eu tinha que alinhar, porque a equipe era muito enxuta. Então, eu precisava fazer várias coisas. Então, a segunda era isso, terça era aquilo. E eu faço isso na minha empresa. Segunda é dia disso, terça é dia daquilo. Não misturo. Então, um dia que é para gravar é só um dia. Mas alguma vez você já pagou o preço do urgente? Alguma coisa que era importante e ter vários pratos para equilibrar e o boletão do urgente chegou para você? Meu Deus, várias vezes. Consegue contar um para nós? Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu tive. Recentemente, né? A gente tinha muitas coisas para fazer, que agora eu vou lançar a minha linha de cosméticos, que eu já deveria ter feito isso há muitos anos, mas eu sei que tem tudo seu tempo. E eu tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. Porque não é só a linha de cosméticos, né? A gente tem a parte da divulgação, a gente tem a parte de cuidar das mídias, de atender aqueles clientes, de falar com a audiência, certo? Você tem que falar com a audiência nos stores, meio que está disponível. Você tem que pensar no planejamento. Você tem que arranjar a verba para fazer tudo aquilo. Então, você tem que ter um jogo de cintura gigante. O quanto você tem que faturar para você poder fazer, porque não tem... Eu falo que é o meu próprio recurso que faz tudo. Não tem ajuda. É próprio recurso. Tudo muito...
Quando foi a última vez que você saiu de férias? Esse ano talvez eu saia de férias. Mas vai fazer desde a pandemia? Tem uns... Eu não entrei de férias. Uns 2 anos aí. Não entrei de férias. Que hora que você desacelera? Você consegue desacelerar? A Bianca, eu tô dizendo que não. Eu acho que sim, mas ela tá dizendo que não, né? Eu acho que não. Mas é porque eu gosto. Pra você ter uma ideia, quando eu não era influencer, eu tocava cello, surfava, cantava no coral e trabalhava pra caramba. Então eu tenho essa coisa de me ocupar. Nunca gostei de ficar ociosa. Se eu me vejo que eu tô ociosa, eu tenho que... Ai, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. A ociosidade pra mim é tipo assim, eu tô perdendo meu tempo precioso. Preciso produzir. Então, desde muito nova, eu sempre fiz muito tudo. Eu tomei um puxão de orelha na terapia, porque eu trabalho desde os 10 anos, assim como Meu você. Deus. Desde cedo. Sou filho de mãe solo, então me emociona muito essa troca, porque minha mãe ela trabalhava em feiras pelo Brasil de roupas, e teve um dia que o carro da Eletropaulo chegou pra cortar a luz, porque a terceira tava vencida. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, e agora? Ela falou, agora você é o homem da casa. E eu era uma criança de 13, 14 anos. Então a gente às vezes recebe uma carga pesada, porque tem uma pesquisa, esses dias foi o Dia das Mães, tem um efeito feriado que é muito bonito. No Dia das Mães as pessoas se solidarizarem com as suas mães, só que no Brasil de cada 10 mães, 7 são solo. E o terapeuta virou pra mim e falou assim, Gabriel, você trabalha desde os 10, você tem 38, e você não consegue saborear o que você conquista. Você está escrevendo um livro, você tem palestra, você tem um podcast, você tem a sua mentoria. Ainda você é mentor na Gerando Falcões e você vai na igreja e está estudando teologia. Que hora que você respira, cara? E aí eu comecei a perceber porque eu quase tive um burnout. Um dia saindo de uma empresa que eu tava, eu tive vontade de tacar meu carro literalmente no poste. Pra você, como que você faz para equilibrar esses pratos? Esposa, marido, mãe, igreja, projetos, livro... Então, eu consigo... Como eu te falei, eu não tenho pausa porque eu determinei dentro de mim que nos meus próximos 10 anos, até os meus 50, eu vou trabalhar muito duro. Tem uma meta. Você criou um roadmap. Exato. Eu fiz até 50 anos. Porque depois eu sei que eu não vou ter toda a força mais. Então, o que eu descobri que eu posso descansar? É quando eu tô lendo um livro, ou quando eu tô sei lá, eu desligo tudo. Entende? Durante o meu dia, eu dou... O que eu gosto de fazer agora? Beleza, eu tenho uma agenda. Eu vou parar tudo que eu tô fazendo. Esse mês, por exemplo, eu me esforcei a todo dia sair com a minha filha. Atualmente ela tá com quantos anos? Ela tá com 9. Então, 9? Todo santo dia eu fiz uma atividade com ela, nem que se fosse pra sair. E isso também foi bom pra mim. Então, por exemplo, agora em agosto, provavelmente eu pego umas férias maior. Mas eu sei que eu não me desligo completamente, eu não consigo. Não é nem... É porque eu sou uma incansável de... Eu não consigo ficar parada assim. Eu quero fazer alguma coisa, entendeu? Tá dentro de mim, isso é uma coisa que eu gosto. E o que mais me traz paz é quando eu vejo tudo que eu tô fazendo e tá tendo resultado. Eu tive, antes da pandemia, quase um burnout, porque não foi nem por causa do muito esforço. Foi vários problemas que foram me trazendo. Eu fiquei em um processo muito forte de cargas que não era minha, porque eu não conseguia alinhar a minha mente. Porque eu achava que as cargas eu tinha que ficar carregando. Eu não tenho que carregar carga de ninguém. Aí eu aliviei, eu aprendi. Então, eu tô há 3 anos sem pausa, falo assim, viajar sem nada, não é nem porque eu não tenho opção. Tenho muitas, é que eu não quero. Às vezes me dá canseira só de imaginar que eu tenho que passear. Verdade, porque fazer a mala, tirar a mala e organizar e não sei o quê, às vezes cansa. Eu já viajei muito, tá? A passeio ou a trabalho? A passeio. A passeio? Eu já viajei bastante já. Então, por exemplo, eu surfava. E quando é que eu surfava? Então, eu surfei durante 5 anos, todo santo dia praia, todo o Brasil, muitos lugares. Todo final de semana, feriado, não sei o quê, viagem, né? Aí depois, até 2019 eu viajei muito, fui para vários lugares, fui para Dubai, fui para Chile, fui para vários e vários lugares. Depois da pandemia, eu mudei a rota. Não é nem por causa da pandemia em si, é que eu mudei a rota. Aconteceu muitas coisas na minha vida. Às vezes a gente passa por desertos, e esses desertos a gente tem que aprender. É um tempo.
né? Agora eu tô vivendo um outro tempo. Talvez esse tempo seja para mim aprender algo diferente também. Como você disse, né? As pausas, os descansos. Eu gosto de entender que existem momentos na nossa vida. Esses momentos, eles passam. Até as tristezas passam, você cresce. Daqui a pouco a gente tá com uma idade e passou. Então, o que você deixou? Então, existe um legado dentro de mim que é assim. Assim como a lesma passa e ela deixa um rastro. Você sabe que a lesma passou ali. Então, o que eu passei aqui, será que as pessoas estão me enxergando como ali naquele rastro, entende? Como é que sabe que a Roma passou ou não? Então, isso para mim é muito importante também. Qual é o rastro que eu tô deixando para a vida dessas pessoas? Se eu morrer agora, eu já sei que eu já fiz muita coisa. Quando você fala sobre legado, o trabalho que vocês estão criando, você e seu time no Brás, é algo muito inspirador. Como que foi essa construção e o que te realiza? Tanta gente, brasileiro. Eu, quando era office boy, amava Estação da Luz, Brás. Às vezes eu ia andando até o Parque Dom Pedro para economizar um ticket de comer um churros na rua direita. O que te realiza hoje? E me conta um pouco sobre seu livro. Ah, obrigada por ter lembrado disso, que eu tinha até esquecido do meu segundo lançamento, que está em breve, do meu segundo livro. Eu tenho metas de livro, hein? Não vou falar, não vou dizer, que é uma loucura da minha parte, mas eu tenho metas para lançamento de livros até eu morrer. Muitos livros. Eu aprendi que eu não tenho o perfil de ficar parada. Então, eu não gosto de... Você viu pessoas que falam assim... Eu acho que eu percebi. Eu quero ir para o interior. Não tem umas coisas assim que as pessoas falam? Meu sonho é comprar uma casa e ficar dentro do mato. Meu Deus, não. Eu gosto de gente. Eu aprendi a amar pessoas. E quando a gente ama pessoas, você quer elas se movimentando. Mesmo que... Meu Deus, como eu ajudo as pessoas. Mesmo que eu não queira. Eu falo, não posso ajudar. Mas eu tô lá ajudando. Que é um instinto. E para ser feliz, eu descobri que a gente só é feliz ajudando o outro. Você pode ter o que for. Você pode ter dinheiro. Você pode ter as coisas. Mas se você ajudar o outro, é muito mais, mais realização. Quando você ajuda o outro. De verdade isso. E eu venho ajudando as pessoas na internet. Quando eu queria parar, aparecia alguém falando o que eu tinha feito na vida delas. O que aconteceu quando ela assistiu um vídeo. Ela foi curada da depressão. Ela teve oportunidade, ela saiu das garras do marido que batia e ela teve uma luz no fim do túnel. Então, era luz do fim do túnel para as pessoas. Você tem ideia do que é ser luz no fim do túnel para alguém que tá, tipo, vamos lá, tá sendo afogada, tá lá no fim e aí ela só precisa de uma mão para tirar ela de lá. E eu era essa mão. Isso é muito forte para mim. Isso te emociona? Muito, porque eu fiz parte da história de muitas pessoas. Para ela construir a casa dela, para ela ter a loja dela, para ela comprar o carro. Eu tenho certeza que elas nunca... Ficar velhinha, vão falar assim. Você lembra daquela moça lá que gravava o Brás? O que será que aconteceu com ela? Entendeu? E eu sempre soube, e eu sei que a internet ela vai servir para um futuro de pesquisa, do tipo, sei lá, quando tiver ano de sei lá que ano, vão ver como que era esse Brás. Olha os preços! Meu Deus, olha como era essa moça. Como as pessoas usavam as roupas, que coisa feia. Vai servir de pesquisa, eu tenho sempre certeza disso. Eu vou virar centro de pesquisas, sabe? Conteúdo histórico, como era um Brás. E a luta pelo Brás começou a virar não só porque eu estava na Rua Tirs, mas eu descobri que a gente não amava. Eu não amava o meu país, de verdade. Quando eu comecei a descobrir que o Brás era o maior centro da América Latina e que movimentava toda a nossa economia, quem é que valorizava aquilo ali? Ninguém. Você ajudou a levar sentido para as pessoas? Levei, exato, acho que sentido. E realmente, como eu amei o Brás, eu expus isso na internet. Porque a internet ela é uma ferramenta de exposição de quem você é. Ela não muda você, ela só traz luz pelo que você é. Então, por exemplo, se eu era uma pessoa chata, as pessoas iam descobrir. Porque ela traz luz pelo que você é. Se você não é uma pessoa boa o suficiente, uma hora a luz vai aparecer ali. E o que eu fazia com o Brás? Eu ia nos lugares, as pessoas não sabiam o que era o Brás. Ninguém sabia o que era Brás. Brás? Aquilo me chocava. Eu tinha gestores do YouTube no ano de 2018.
Eu tive muita assessoria do pessoal do YouTube, eles me ensinaram demais várias coisas, era muito legal. E eu ia muito lá dentro dos estúdios, sempre estava com eles. Na época eles estavam no Bom Retiro, depois eles passaram para o Berrini, dentro do Google, e foi maravilhoso, porque eles viram a minha evolução e com a minha história eles conseguiram mudar a forma como eles davam um curso lá dentro. Porque eles viam que eu fazia sucesso com um celular. Você virou uma stakeholder do YouTube. Do YouTube. Eu era muito convidada, é que agora eles fecharam as unidades. Mas eu era sempre convidada para vários eventos deles. Eu tô na capa do YouTube, inclusive. Tem várias capas minhas lá. Muitas capas. Eu mudei a história do YouTube também, porque eu era a única que tinha celular, porque todo mundo tinha computador, tinha câmera, tinha não sei o quê. Eu não sabia nem o que era uma Sony Alpha. Eu fui descobrir dentro do YouTube, né? Porque eu não tinha acesso, né? E aí, imagina, não era do mundo do audiovisual. Imagina, o que eu sabia? Nada. Eu aprendi na raça, como é que tinha que ter microfone, como é que melhorava o áudio, como é que melhorava a iluminação, como é que fazia. Eu tive que aprender na raça. E aí eu cheguei no YouTube pela primeira vez, e no YouTube eles chegaram e falaram assim, Ruama, a gente vai usar o estúdio? Pode usar. Eu usamos, era a coisa mais linda, maravilhosa. Aí no final ele falou assim, beleza, Ru, agora vamos transferir para o seu HD? Eu falei, que HD? O que é HD? Eu não tinha. E aí ele falou assim... Não tinha? Não tinha. Aí ele falou, ó, o que eu posso te ajudar é o seguinte, nós temos aqui nossa edição, você vai entrar lá, eu transfiro tudo pra lá, você edita no Premiere. Eu falei, quê? Eu não sei mexer no Premiere. Ruama, onde é que você edita os seus vídeos? Eu falei, no celular. Deus capacita? Totalmente. Quando chama, ele capacita? Meu Deus, eu não tinha. Mas precisa andar, né? Sim, eu não tinha, não sabia nem o que era Premiere. Premiere, não é? Do Adobe? Tem que olhar pro outro lado. Adobe. Hoje eu sou assinante eu sou do seu time. Eu sou do seu time. Eu sou assinante do Adobe, tá? Mas na época eu não sabia o que era isso. Aí ele falou, tá. Aí eles riam da minha cara. Eu passei uma vergonha. Eles riam. Deus ainda usa os loucos e as loucas pra confundir os sábios, né? Usa. E como tinha muito curso lá, eu fiz curso de After Effects. O que eu sabia? Eu fiquei lá igual uma boba, mas eu fui lá. Hoje, se me falar que é frame, eu sei o que é. Eu sei tudo, mas eu não sabia nada. Eu falava assim, o que é vulnerabilidade? Você conhece a Brené Brown? Conheço. Tem um livro dela, A Coragem de Ser Imperfeita? Eu assisti a palestra dela. O livro você não tem? Não tenho. Não tenho o livro. Mas vamos lá. Tava eu lá no YouTube. O povo rindo, falando pra mim, como que ela tem visualização? E eu comecei a virar chacota. Ai, olha lá, quanta visualização pelo celular. E aí, no final das contas, eu comecei a frequentar o YouTube mais vezes e comecei a entrar dentro do estúdio para editar. Eu aprendi sozinha a editar no Premiere. Fiquei lá horas, eu entrei lá um dia de manhã, saí de lá às 7 da noite. Fiquei fuçando naquele programa e consegui. Editei meu primeiro vídeo. Meus 2 vídeos que eu tenho, acho que 3 vídeos de edição, fui eu que fiz no Premiere. Aquilo para mim é uma vitória, né? Porque eu olho e falo assim, gente, eu não sabia nada nessa época. E o vídeo bombou, bateu mais de 300 mil visualizações, foi muito legal. Essas histórias mostram para mim que a vulnerabilidade que a gente tem no nosso dia a dia e toda a nossa construção de amar o que você faz. Então, tudo que você ama o que você faz, as pessoas vão amar também. Então, o Brás começou a ser... Porque aí eles tiravam chacota. Aí eles começaram a me usar como exemplo. De chacota, Ruama virou o quê? Referência. Olha, você tem que conhecer a Ruama Mello. E todo mundo, você tem que conhecer a Ruama Mello. Eu era tipo... Tem um ponto interessante. Eu consumo muito podcast. E eu entendo que quanto mais referência eu tenho, mais referência eu posso ser e ajudar as pessoas. E eu vejo que uma pessoa humilde, ela não tem vergonha de citar referência, citar quem ajudou. Eu hoje estou vivendo um milagre. A partir do momento que eu tive a humildade de ouvir, até uma irmã muito simples na igreja, no final do ano ela chegou para mim, fui para Jaú com a patroa, até mandar um beijo para ela, tá lá no outro lado do planeta. E chegou uma irmã e falou assim, posso falar com você? Eu falei, pode. 2023 vai ser muito especial. Você vai viver coisas que você nunca imaginou. E eu comecei a fazer lives no meio da pandemia, assim, numa estrutura muito humilde. Inclusive, esses dias nós gravamos com o Poldo Longo. Ele foi meu primeiro anjo enviado por Deus, uma pessoa bem usada para falar, cara, você tá aqui na Moca, você conversa com pessoas legais, intencionais, vamos fazer uns vídeos sobre o papo de progresso. E eu sinto que quando a gente começa a ouvir a voz de Deus,
as coisas elas começam a ganhar uma intencionalidade maior. Esse livro aqui que eu queria indicar para você que nos acompanha, para você que pode ver, se você está correndo no Ibirapuera ou lavando a louça, que é meu caso, que eu gosto de lavar a louça, escutar um podcast. É verdade. A Coragem de Ser Imperfeito ou Imperfeita é um livro que a Lorena falou muito tempo para mim. Falou, Gá, você precisa ler, você precisa conhecer a Brené Brown. E os meus livros eu não dava não, viu? Eu era muito apegado. E a hora que eu comecei a criar esse movimento de abençoar as pessoas, Deus ele começou a abrir as portas. Até me emociono para falar isso. Começamos a ter apoiadores, inclusive você que nos acompanha, você empreendedor, se quiser apoiar esse projeto, entre em contato conosco. Como que foi para você assinar o primeiro contrato, ou aquele contrato especial que deu um game change? Que você olhou e falou, opa, agora tá materializando. E qual o grande milagre que você viveu que serviu como estímulo? Meu primeiro foi quando eu fui contratada para ir para Goiânia, em um dos maiores shoppings que tinha na região. E não só porque eu fui para aquele lugar, mas como eu fui para aquele lugar. Porque no Brás, além de eu ter que lutar com todos os preconceitos, havia o próprio preconceito do preconceito lá dentro, vamos dizer assim. Então, quando você vai para uma outra... Vamos dizer, o profeta na sua própria terra não tem honra. Pronto. Aí você vai para um lugar onde as pessoas te honram. Meu Deus do céu, isso não tem preço. Eu assinei o maior contrato na minha época com assim, um valor que eu nunca imaginaria, que foi muito bom para mim. E aí não foi só um ano, aí foi 4 anos, assim, seguidos, foi ótimo. E o outro que foi um milagre é quando eu retorno depois da pandemia, que é a conexão de Deus com outro tipo de momento que eu vivo hoje. Então, eu vivi um Brás antes da pandemia e hoje eu vivo outro Brás depois da pandemia. E que, para mim, eu falo que é novo tempo, novos ventos, novas pessoas. Uma nova estação. Uma nova estação. Como você passou a pandemia? Como foi a pandemia para você? A pandemia eu estava em missão. Eu estava em missão no Paraná. E também estava na Rede TV do Paraná como apresentadora. Então, eu fiquei 1 ano dentro de um trabalho missionário. Uau. E dentro do programa de TV. Fazendo o programa de TV. Quando eu retorno porque Deus que quis assim. Mas por mim eu não retornaria. Era algo que Deus tinha. É um caminho por isso que eu dizer, é Deus que faz. Quando você vê, eu falo, tá bom, Deus, você quer que eu retorne? Então, qual vai ser o caminho? Aí você descansa, aí você vai indo, quando você vê. Aí vem o livro, aí vem isso. Tudo que eu ia demorar muito para conquistar, foi mais rápido do que eu imaginava. Eu achei que ia ser mais à frente. E as coisas estão acontecendo numa velocidade... Até as coisas que são ruins. Eu falo, ai, tudo bem, os meus olhos enchem de lágrimas na hora, eu fico entristecida, porque eu sou ser humano, então tenho medo da vulnerabilidade. Porém, eu sei que é coisa nova, porque eu já vivi muitas transições. Quando eu deixei de um trabalho, eu chorava e dizia, o que vai ser de mim? Aí eu falava, olha que coisa boa, que bom que não deu certo lá. Porque até a perca é um livramento, né? Até a perca é um livramento. Eu sou aquela coitada do meu time, que os bichinhos escutam tantas coisas às vezes, eu falo, meu Deus, coitados. Mas eu sei que é bom. Como você diferencia a escassez para a abundância? Porque nós vivemos numa era que tem tanta comparação, tem tanta necessidade de aprovação. O Brasil é um dos países que mais sofrem com ansiedade, depressão. E uma das coisas que a neurociência, estudar inteligência emocional, me ajuda a entender que cada um tem o seu processo. Como você olha para isso? Eu vejo que quando a gente tem depressão ou quando a gente tem a ansiedade, é 2 coisas. É porque não vive o hoje. Quando você não vive o hoje, você pensa muito no amanhã, logo te vem ansiedade. E se você está depressiva, é porque você só pensa no passado. Então, a pessoa tem que equilibrar. Ela não está nem vivendo hoje. Então, a pessoa que é muito ansiosa, ela fica pensando, ai, eu vou conquistar. Ai, aí ela vai dando ansiedade, vai dar uma crise de ansiedade nela tão grande... Porque ela não se conectou com o hoje. Aí ela não viveu nem o hoje, nem o ontem, nem o amanhã. Aí ela fica meia... Gente depressiva. É o passado, é que fizeram, que não sei o quê. Será que não consegue perdoar? É o campo do coitadinho. Uau, pesado isso, hein? É o vitimismo. Entendeu? Então, a pessoa depressiva, ela só pensa no passado. O que fizeram comigo, o que foram pra mim. E aí, não é o que fizeram, é o que você deixou... Porque você não viveu hoje, aí você não está vivendo aqui. Deus está te dando aqui, por exemplo, eu estou aqui. Eu tenho muitas coisas para fazer. Mas eu estou me conectando aqui.
Eu tô vivendo agora, porque amanhã não tem amanhã. Você projeta o seu amanhã. Você nem sabe se você vai estar vivo. Aí você fala, não tenho fé. Tem sim, porque você projetou já o seu final de ano, inclusive já tá pagando as suas férias. Então você tem fé. Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Você não sabe nem se você vai atravessar a avenida, se vai vir um carro e vai te pegar. Como é que você não tem fé? Então já começa por aí. Você tem fé sim, você está projetando as férias. Então você tem fé de que você vai viver. Então é só canalizar onde é que você está com seus pensamentos. Eu tenho que viver hoje, me conectar com você de verdade. Você perde oportunidades. Como eu disse, portas. Tem tudo a ver com isso. Porque você pensa numa porta tão grande lá na frente, aí Deus está te dando uma portinha. É o que eu acho que eu preciso fechar o assunto, que eu não fechei. Quando eu estava dentro da minha casa, sendo convidada para ir para o Brás, eu precisava tirar os títulos. Então, Deus já estava me forjando. Eu ia para o Brás, uma porta pequenininha, num lugar hóspito. Um lugar horroroso, fedido. Eu era nariz empinadinho, então. Eu falo, não, Deus deve estar me tratando. Eu cheguei no Brás e amar aquele lugar e mostrar para o mundo é uma transformação para mim. Não é o outro. É eu tinha que me conectar com o lugar. Eu comecei a entender que era a conexão com o lugar. Que se eu não me conectasse, não adianta, eu não ia para ir para outros lugares. Então, se você quer viver o amanhã, você precisa se conectar agora. Senão você não vai viver o amanhã de jeito nenhum. Eu quero viver o amanhã, mas eu não me conecto com você, que você tem a chave da abertura da minha porta. Então, o tamanho da porta que eu olho não é o tamanho dela, é o que essa porta pode ser do outro lado. Porque existem portas, portinhas, portonas, e aí vai. Se eu não tivesse entrado nessa porta, porque afinal de contas eu era já uma executiva, falava inglês fluente, tinha morado no Canadá, era formada em engenharia ambiental, tinha muito conhecimento na área de gestão, sabe abrir e fechar empresa, sabe administrar, sabe fazer investimentos. E aí eu estava lá no Brás, gravando no Brás e cuidando de uma rua. Com pessoas muito difíceis de lidar. E se eu não tivesse feito isso, eu não teria entrado e chegado até onde eu tô. Eu sei que eu vou passar por esse caminho e alguma coisa eu vou viver lá na frente. Eu não sei o quê. Mas o tamanho da porta não vai me parar. É portinha? Vamos lá. É portona? Bora. Deus, mas só uma frestinha? Vamos entrar. Então eu vou viver o hoje. Porque se eu não entrar hoje, nesse hoje, eu não entro nem no amanhã. A comparação já te atrapalhou? Muito. O que você fez? Aliás, se você puder deixar uma dica, que a gente já tá chegando nos momentos finais. Jogo bom, passa rápido. Que papo gostoso, curtiu? Ai, adorei. Muito obrigada. Gostinho de quero mais. Aliás, você fica bem nesse lugar, viu? Ai, para. Jura? Sério? Ai, arrasou. Vou fazer uma brincadeira aqui, papum. Sem contexto. Não é com todo mundo que eu faço isso. Se você tivesse um podcast, qual seria o nome e 5 pessoas que você chamaria? Acho que seria a Ruama Cast. Uau, já temos um nome. Vai anotando aqui, vai anotando aí. 5 pessoas que você chamaria. Assim, do coração. Com quem que você... Você me lembra muito a Camila Barros. Jura? Pressão. Gosta dela? Gosto. Acho ela um fenômeno. Nossa, que comparação maravilhosa. É de verdade, me lembra muito. Mulher empoderada, fervorosa, rasgado. Chuva é chuva, sol é sol. Tá chovendo, pega guarda-chuva, tá sol, passa protetor. 5 pessoas que você chamaria. Ai, meu Deus. Assim, papum, traz do coração. Eu acho que eu chamaria Terezinha Neves, a secretária executiva das pautas das políticas das mulheres. Chamaria ela, que ela tem muito para ensinar. Uhum. Eu chamaria... Ai, meu Deus, quem que eu chamaria? Thomas Lau, que é um grande empresário que eu admiro muito. Quem mais? Tânia, que também é uma grande empresária no mundo do startup, que ajuda muito o startup hoje. Ela é bem... como que chama a palavra? Não é hold. Aí tem uma palavra que faz quando faz a... eu esqueci agora. É muito importante no mundo do startup. Uhum. E eu chamaria também... quem? Não sei, acho que só. Enfim. Acho que só. Mas você fica bem nesse lugar, viu? Só um toque. Pra gente finalizar, o que você sente que você aprendeu com seu pai e com a sua mãe que hoje você emprega na sua família? E uma coisa, como você conheceu seu marido?
Nossa, que pergunta. Eu conheci numa empresa que eu trabalhava. Eu não dava mínima. Eu sou uma pessoa que não dou a mínima pra ninguém. Foco nas minhas coisas e vai. É difícil alguém me chamar a atenção. Sou muito difícil. E quando chama a atenção, é porque tem alguma coisa de especial de verdade. Geralmente, quem chama a sua atenção, que valor que tem? O que essa pessoa tem de especial? Ela tem que me tratar como uma rainha. Não pode ser de qualquer jeito, né? Tem que cuidar, né? Aí eu aprendi isso com a palavra de Deus. A gente é filhos do rei, né? Então, a gente é princesas, certo? Princesas têm que ser tratadas como princesas. Então, a minha base para escolher uma pessoa para ficar comigo até o fim era como ia me tratar. Nos meus sonhos, o que acreditava, como que ia me... Até na hora da correção. Eu sei que até a correção é legal. Porque tá cuidando, porque quem ama, corrige. Não é? E isso tudo eu aprendi por causa da palavra. Eu lia muito a palavra. Provérbios, Eclesiastes, fala sobre isso, né? Se você quiser ser bem recebido, dê presentes. Né? Se quer ser recebido pelo rei, dá presentes. Não é? A Bíblia me trouxe muita sabedoria. O temor de Deus. Quando você tem temor, você também pensa em tudo que você vai fazer, o que vai falar. Como falar das pessoas. Você perguntou sobre a comparação. Eu já me comparei muito, sabe como? O que eu era para a vida dessas pessoas, o que eu representava para elas como uma carga, vamos dizer assim. Eu tinha que ser a melhor. E o que eu aprendi com meu pai e com minha mãe é o que não fazer. Eu vejo o lado do que não fazer. E o fazer, que eu aprendi com meu pai de bom, era ser temente a Deus, ter temor. Mas do que não fazer, eu vi muito o que não fazer, eu via muito o não. Porque a Bíblia fala o seguinte, eu vivo o primeiro salmo, que diz o seguinte, bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios e não se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tenha seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Porque você vai ser como a árvore plantada junto a ribeiro de águas e que dará o seu fruto no tempo certo. Então é um não. Então é não. Tudo é não. Para mim eu olho o não. O que não é para fazer? Amor é limite? Amor é saber falar não? É. Também. Sim, porque quem ama fala para você não fazer. E quem não te ama fala, vai lá e faz. Nós tivemos uma treta aqui no podcast um sábado. Nossa, sério? Era só eu ouvir. Só dá errado quando eu não escuto. Aí tava conversando o salseiro porque é o jogo jogado, é a vulnerabilidade. E a patroa tava sentada bem ali, ó, só olhando. Eu falei, eu vou tomar. Lascou-se. E ela olha pro Ed. Eles são amigos de outros tempos. É muito louco essa história. Levando ela pro aeroporto. Falou, Gabriel, lembra 450 dias atrás que vocês, mulheres, têm uma sabedoria? Ela falou assim, ó, era só você entender isso, isso e isso. Lembra o primeiro episódio com o William, que ele deu o exemplo? Falei, lembro. E aí a humildade antecede a honra. Uma coisa que eu acho interessante, eu tenho alguns versículos que eles norteiam a minha vida. Claro. O versículo da minha avó, eu olho para os montes e de onde virá o meu socorro. Qual é o seu versículo de 2023? E pra gente finalizar esse papo gostoso, que fica com um gostinho de quero mais. Eu acho que o que eu tô vivendo nos últimos anos, eu tenho duas coisas. Uma frase, que é uma frase, não é bíblico. Não, tudo bem. A primeira é que Deus te leva aonde o dinheiro não pode te levar. Essa é a frase. Que eu vivo isso há muitos anos. Deus te leva aonde o dinheiro não pode te levar. Deus te leva. Não é o dinheiro. O dinheiro não te leva a lugar nenhum, se você quer saber. Você pode ter no seu celular 10 mil contatos. Não vão te levar a lugar nenhum. Conexão nenhuma te leva a nada. Se você não tiver Deus. Aí, se você tiver Deus, pode ser que sim. Como você diferencia espiritualidade para dogma? Espiritualidade para dogma? Dogma são regras e imposições que colocam, certo? Certíssimo. E essas regras é a religiosidade, em todos os sentidos. E te priva para não viver algo novo, porque Deus é novidade de vida. Então, a espiritualidade, ela é novidade. Hoje não é igual o de ontem. Ontem já até se foi. Então, essa é a diferença para mim, que eu enxergo. Que é uma novidade de vida. Então, tudo se faz novo. Não dá para ser igual. Sabe a pessoa que fica sempre fazendo a mesma coisa? Não vai dar certo. É novidade. Inovar.
buscar inovação, ser novo. Eu quero ter 80 anos e ser uma senhorinha super pra frente. Toda animada, feliz, inovada. Eu vou estar na tecnologia muito, muito, sabe? Você é aquela bem antenada. Eu gosto disso, porque isso traz vida pra gente. E a vida é isso, ter essa novidade de vida. E um versículo é Romanos 4:17. Chamar a existência daquilo que não existe. Isso é bíblico, isso é para todos. Quem crê, você chama a existência e existe. Eu chamo muito a existência. Eu não sabia viver isso até eu aprender o que isso significava. Eu acho que chamar a existência é você realmente crer. Crer que vai dar certo, crer que é possível. Porque Deus te leva aonde o dinheiro não pode te levar. É isso, você tem Deus, você tem tudo. Você já passou por alguma decepção muito grande que a espiritualidade te ajudou a ressignificar e seguir seu caminho? Ai, Deus. Sim. Quando o meu próprio pai quis me matar. E ele sendo da igreja. E aí você ter que buscar apoio a Deus, né? E meu pai cristão, pastor, quando ele quis me matar com um pé de cabra, assim. Foi muito difícil para mim, eu tinha 17 anos. Mas eu aprendi. Eu não tenho problema. Eu já chorava muito antes, né? Eu sou curada, graças a Deus por isso. Mas eu tive que aprender a lidar com essa frustração, porque eu só tinha um pai. A gente só tem um pai para cuidar da gente, né? Eu tive que aprender. Mas eu tive também a ajuda de Deus em muitas coisas, de ter pessoas no meu caminho para me ajudar, como pais, sabe? Pessoas, figura masculina como um pai de verdade. Então, eu tive muito apoio com isso, graças a Deus. E Deus também, né? Esteve comigo, com certeza. Isso foi muito duro para mim. Acho que de tudo, essa foi a pior coisa que eu já vivi. E talvez ninguém imagine isso, né? Porque eu não falo. Isso foi uma grande frustração. Ter que lutar sozinha, né? Mas me forjou. E hoje eu falo, eu posso passar o que for. Eu criei a vida me instruiu. Deus me deu força, né? Não é qualquer coisa que me abate, né? Atualmente, como que é o relacionamento com seus pais? Ótimo. É? Eu cuido, sempre cuidei deles. Por mais que depois, com o tempo, eu sempre cuidei. Eu não consigo guardar no coração. Se você faz mal pra mim, nossa, já acontece sempre. Alguém fez mal pra mim, eu esqueço. Ai, meu Deus, a pessoa fez mal, nem lembro. Porque eu não deixo a energia daquela pessoa vir sobre mim. Porque é ela, não é eu. Eu não tenho nem que... Ela que decidiu ser assim, entendeu? Não sou eu. Então, as pessoas acham que pra mim tudo é mais fácil. Não é mais fácil pra mim. É porque eu confio em Deus. E quando a gente tem paz, a gente sabe que no final tudo vai dar certo. E o que eu vou viver é o que eu preciso viver. A minha história não tem nada a ver com a história de qualquer outra pessoa. A pessoa vai viver outras coisas. Todas as coisas cooperam, Para o consegue bem. entender, dar um novo significado. E nessa câmera especial, queria pedir para você deixar algumas pitadas de progresso para empreendedora, para mulher, para aquela tia do bolo, ou a mulher consolidada. O que elas podem fazer? Algumas dicas para progredir e ser uma empreendedora segura no jogo jogado da vida. A primeira coisa é não se conformar com o que você está vivendo. Tenha essa indignação. Tenha de verdade. Olha para o que você tem. De verdade, seja sincera com você mesmo. Você está satisfeita? Às vezes eu falo assim, o mundo parece que tá todo mundo em festa. Eu falo, mas o povo tá satisfeito com o que eles têm? Eles precisam ter indignação para mudar. Então, tenha uma indignação, porque você vai buscar conhecimento, vai buscar direção e você vai mudar de vida. Sensacional. Projetos, livros... Tantas coisas. Tantas coisas maravilhosas que você tem. Se você puder deixar as suas redes... claro. Para quem nos acompanha, já quero agradecer para você que nos segue no canal Papo de Progresso Podcast. No Instagram, gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade. Que papo gostoso. Já fica um gostinho de quero mais, hein? Obrigada. Bom, eu não fiz nem a minha apresentação no começo, mas eu me chamo Juan Mamelo. Se você pôr no Google, Juan Mamelo já aparece, tá? Tem bastante informação lá sobre mim. Facinho de me achar. Muito obrigado. Obrigada. Estamos juntos. Curtiu? Adorei! Muito obrigada, adorei. Muito bom. Vamos juntos. Para você que nos segue,
Um abraço especial. Vale lembrar que para nós que somos mensageiros ou mensageiras, o maior desafio não é querer ser maior que a mensagem. E você está conseguindo ter coragem de fazer o que deveria ser feito? Até a próxima!